Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho oriente a construção de um mundo novo e nos perdoe nosso pecado. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que nos assiste de algum lugar da nossa cidade, da nossa diocese, do nosso país, do nosso mundo, que bom que mais uma vez podemos, através das mídias, que o Concílio chamou de as maravilhas deste tempo, podemos então nos encontrar de alguma forma. Não da melhor forma, não da forma ordinária, não da forma correta do ponto de vista litúrgico, porque a liturgia exige presença, exige assembleia, mas este é o modo possível neste tempo que queremos e pedimos que passe logo, para que voltemos aos nossos encontros, porque também ali naquele encontro o Senhor está no meio de nós, como nós dizemos tantas vezes na missa. Mas vamos por esse meio, a fim de que, através da Eucaristia celebrada aqui, a sua fé seja alimentada aí. Podemos começar hoje com o refrão do Salmo de Resposta. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Não podemos nos esquecer disso, meu irmão, minha irmã. Houve uma eleição e o livro do Êxodo fala dela. Deus elegeu um povo e levou esse povo como quem leva com todo carinho alguém que ama. Aqui nós ouvimos no texto do Êxodo: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Este carinho de Deus expressa a eleição que Deus fez e que nunca renegou. Sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Farei de vós um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esta eleição que Deus colocou sobre o povo de Israel e renovou e plenificou em Jesus, que nos reconciliou a nós, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, fracos, mas esse Jesus, o Filho único, nos reconciliou com o seu Pai, e essa eleição perdura, portanto, de modo definitivo e irrevogável. Nós não podemos nos esquecer disto. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Isso é muito bom, meu irmão, minha irmã, recordar sempre, a fim de que não pensemos que o Senhor nos abandonou, que estamos sofrendo o abandono de Deus, que estamos num lugar onde fomos esquecidos e largados. Não. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Ele mesmo nos fez e somos seus. Somos o seu povo e seu rebanho. Sua bondade perdura para sempre, o seu amor é fiel para sempre. É um bom início de meditação para que possamos, exatamente nesse lugar, perceber que Deus e nós estamos numa aliança que não se pode revogar. Mesmo que o nosso pecado nos afaste dele, Deus permanece fiel, Deus mantém a sua aliança e aguarda pelo movimento da nossa conversão a volta para ele. Este é o ponto de partida. Mas se somos um povo eleito, também somos, meu irmão, minha irmã, um povo enviado. De modo que a eleição, ou o amor de eleição que é posto sobre nós, nós também possamos colocar este amor de eleição sobre o mundo, sobre os irmãos, sobre aqueles que estão no caminho. A última palavra do Evangelho de hoje é a chave de leitura, talvez, para compreender a relação que existe entre nós e Deus, entre nós e o mundo. Dai
de graça recebestes, de graça deveis dar. De graça recebestes, de graça deveis dar. A eleição que recebemos gratuitamente de Deus, o amor que nos desce generoso e gratuito, este amor também precisa chegar generoso e gratuito aos que estão conosco no mundo. Estamos aqui nesse belo texto do Evangelho de Mateus, o finalzinho do capítulo 9 e o início do capítulo 10, onde está o que nós chamamos de discurso da missão. E é exatamente aqui que nós percebemos que o que recebemos de Deus devemos dar àqueles a quem nós formos enviados, àqueles que estão conosco no mundo. E aqui é bonito perceber detalhes deste belo texto. O texto diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Digamos que a compaixão seja uma palavra que define Jesus. Aqui, no Evangelho de Lucas, que por excelência é o Evangelho da misericórdia e da compaixão, então Jesus vê e se compadece, porque as multidões estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Esse olhar de compaixão de Deus sobre nós, de Jesus sobre o povo, é esse olhar de compaixão que deve também, digamos, se esticar de nós na direção do mundo, deste tempo. Por isso que Jesus nos convida a mergulhar no mistério da oração suplicante. Então disse Jesus: a messe é grande, a missão é grande, mas os trabalhadores, os operários da compaixão são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores, operários da compaixão, para a sua colheita. Esse texto, que pode ser lido em perspectiva vocacional, pensando sobretudo e de maneira bem destacada as vocações consagradas e ordenadas, esse texto também pode ser usado e deve ser usado, meu irmão, minha irmã, para pedir ao Senhor que não faltem neste tempo trabalhadores, operários de todos os ofícios, consagrados, ordenados, batizados, crismados, cristãos, homens e mulheres do bem, que sejam capazes de compaixão. De modo que essa compaixão não seja alguma coisa endereçada aos ministros, aos consagrados, mas endereçada a todos aqueles que se sabem eleitos, escolhidos, amados, propriedades de Deus e querem, portanto, estender essa compaixão recebida na direção dos outros. É aqui que nos encontramos com a chamada dos 12, que Mateus chama primeiramente de discípulos. Jesus chamou os 12 discípulos. Depois, versículo 2, estes são os nomes dos 12 apóstolos. E aqui há um vínculo importante e bonito. Para ser enviado, eu preciso antes ser discípulo. Para que Jesus envie alguém, ele precisa que este enviado tenha feito antes o caminho do discipulado. Senão esse enviado pode levar ou anunciar quem ele não conhece. Portanto, primeiro discípulos, depois apóstolos. E naquela listinha de 12, meu irmão, minha irmã, não estão só os 6 mais 6 primeiros no caminho de Jesus. Aqueles 12 representam perfis humanos, perfis espirituais, perfis vocacionais. No meio dos 12, tem gente que fala muito e gente de quem não temos uma palavra sequer na Escritura. Temos gente que aparece mais, gente que aparece menos. Gente de quem conhecemos bem a história e a vida e gente de quem não sabemos mais do que o nome, e tão somente o nome. Aqui nesta listinha de 12 tem quem ama,
tem quem nega, tem quem trai, tem quem duvida, tem quem não entende. Para dizer, meu irmão, minha irmã, que nesses 12 primeiros está o meu perfil, o seu perfil, o perfil de qualquer discípulo que em qualquer tempo vai se colocar no caminho e vai ser enviado. Para dizer, portanto, que ninguém deveria, em princípio, dizer que não pode, que não dá conta, que não merece, que não é digno. O meu segmento e o seu segmento se parece certamente com o segmento de um desses 12. O importante é que a gente tome o nosso lugar. Nós que fizemos a experiência da fé, fomos levados à igreja, somos, no tempo ordinário, comungantes, homens e mulheres da igreja, nós precisamos tomar para nós a missão que nos cabe. E aí segue exatamente a missão. É importante nós percebermos que aquilo que Jesus realiza é aquilo que Ele pede que os 12 realizem, numa linha de continuidade. O que Jesus realiza é o que Ele manda que os seus realizem, os seus enviados realizem. Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. A obra de Jesus continua na obra dos enviados. Interessante perceber o contexto deste texto. Os capítulos 8 e 9 de Mateus apresentam o que se pode chamar de as obras de Cristo, as obras do Messias. São 10 milagres que Jesus realiza ali naqueles capítulos 8 e 9. Que estão dentro desse grupo que se pode chamar obras de Jesus. Ele realiza primeiro, como quem mostra o caminho, como quem faz acreditar no poder de Deus, e depois envia os seus 12, os daquele tempo, os deste tempo, para que continuemos a obra curadora, libertadora do Senhor. E é verdade, meu irmão, minha irmã, que é isto que cabe à igreja. E é este o resultado da compaixão. Quem tem compaixão, interfere. Quem tem compaixão, faz. Compaixão está para além da empatia. Empatia é, digamos assim, uma certa proximidade, um certo vínculo. Compaixão é maior. Compaixão é estar junto, é sofrer junto, é tomar a dor do outro. É agir em vista disto. A compaixão, portanto, tem um poder de interferência maior do que a empatia. E Jesus quer exatamente isto. E neste ministério, neste envio, neste segmento da obra do Senhor, essas duas coisas são importantes. O anúncio. E ele vai dizer isso ali aos seus, não é? Em vosso caminho anunciai, proclamai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, como diz Mateus, ou o reino de Deus, como dizem os outros evangelistas, o reino dos céus, o reino de Deus, é exatamente esse novo de Deus. É o projeto, a realidade, a utopia de Deus para o mundo. E esse projeto, essa realidade, essa utopia vão nascer das nossas mãos, dos nossos esforços, da nossa presença criativa, da nossa presença compassiva. Assim como Jesus nos mandou ser e agir no meio do mundo. Então, aqui estamos diante de um anúncio, mas um anúncio que não pode vir como mera palavra, por melhor que ela seja, porque é palavra boa, é evangelho, é boa notícia, mas não basta a palavra, é preciso que venha junto da palavra a obra que confirma esta palavra. E aí vem os verbos, que indicam ação. Curai, ressuscitai, purificai, expulsai, dai. Para dizer, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos conjugar bem o anúncio da coisa boa, da novidade de Deus, que é o reino, que já está iniciado por Jesus e que caminha para a plenitude, e as obras que confirmem
que nós cremos no reino e que através de nós esse reino vem no dia a dia da nossa vida, das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa missão. Ontem celebramos Santo Antônio, né? 13 de junho. Uma palavra de Santo Antônio, num dos seus sermões, resume bem essa lógica do Evangelho e este vínculo entre anúncio e obras. Santo Antônio dizia: a palavra é viva quando as obras é que falam. Cessem os discursos e falem as obras. É por aí, meu irmão, minha irmã. É por aí que temos que ir também. Começando pelos de dentro. É bonito isso no texto. Jesus diz para eles: não deveis ir aos pagãos, nem aos samaritanos. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui há um movimento que começa de dentro para fora, porque o final do Evangelho, lá no versículo 19 do capítulo 28, ali nos encontramos com Jesus dizendo: ide e fazei todos os povos discípulos meus. Mas aqui o movimento começa de dentro. Jesus manda esses 12 cuidar dos de dentro. É dos nossos, meu irmão, minha irmã, que nós temos que começar. Dentro de casa, dentro da comunidade, dentro do meu grupo. É ali que começa a missão. De modo que cuidemos desses primeiro e avancemos na direção dos outros. Mas é preciso que nós não percamos de vista que esta é a nossa tarefa cotidiana. Anunciar o reino e fazer com que o reino venha pelo nosso modo de ser e de estar no mundo. Que a Eucaristia, então, desse domingo, seja a nossa oração que pede ao Senhor que envie operários de compaixão. Que eu e você sejamos operários de compaixão, a fim de que a nossa presença no mundo configure o novo de Deus, já iniciado em Jesus, e que agora passa por nós na direção da plenitude. Que nós, nesse tempo de pandemia, onde se exigem cuidados, atenções, partilhas, solidariedades, que nesse tempo de pandemia, onde as necessidades aparecem e crescem, nós possamos ser também, e mais ainda, operários de compaixão, a fim de que, diante dos abatimentos e diante dos cansaços da nossa gente, estejamos despertos e atentos, como discípulos do Senhor, como Ele, cheios de compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, como povo de sacerdotes e família de Deus, ousamos nos dirigir ao Pai, em nome de Jesus, seu Filho e nosso irmão, dizendo: venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor.